Cumprimento a todos com uma boa noite e a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela minha vida, eu, pastor Alexandre. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que você acabou de ouvir ela louvar ao Senhor, a irmã Giovana. Sou grato a Deus pela vida dos meus filhos, Andrique e Akimili, e adoro a Deus pela vida dos meus companheiros, pastores e missionárias que ministrou ao longo desses 20 dias. Hoje, no 21º dia, vamos estar encerrando esta campanha Minha Família Protegida por Deus. Para isso, eu quero vos convidar a ler na Bíblia, no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 41, que está escrito assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia revela para nós que o milagre em que Jesus acalmou a tempestade, ele está registrado no Evangelho de Marcos, e esse milagre revela de uma forma maravilhosa a completa revelação trazida a nós da divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter o seu poder às leis da natureza. Jesus pode acalmar a tempestade simplesmente porque ele é Deus. Quando Jesus acalmou a tempestade? Jesus ele acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que o seguia e curando muitos doentes no lado ocidental do mar da Galileia. Então, no final daquela tarde, Jesus entrou num barco de pesca, acompanhado de seus discípulos, e lhes ordenou que partissem para o outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus adormeceu na popa do barco. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do mar da Galileia ficava Decápolis, eram 10 cidades pertencentes a uma região, e nesta área que os discípulos conheciam muito bem, eles evitavam frequentar. A maior parte da população dessa área era formada por judeus e gentios que haviam se afastado do propósito da salvação. Mas foi também ali, do outro lado do lago, em sua margem oriental, que Jesus orou e curou, libertando um homem que estava possesso por demônios. Está registrado no livro de Lucas, capítulo 8. Em qual cenário Jesus operou o milagre de acalmar a tempestade? Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam a embarcação que rumava para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada. Na verdade, as tempestades, elas são repentinas, são características naquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanhas e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece o acúmulo de ar quente. A temperatura no lago passa facilmente dos 30 graus de caloria. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com o ar gelado que vem das montanhas. É também ali que correm as águas do degelo do Monte Hermon, com seus 3.000 metros de altitude. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades repentinas e violentas. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade, as águas ficam perigosas
agitadas, com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, a disposição geográfica do local favorece até a formação de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário no momento em que Jesus acalmou a tempestade. O começo da noite já havia caído sobre eles e a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram experientes pescadores. Mesmo nos dias atuais em que estamos vivendo, as embarcações supermodernas evitam navegar naquela água do mar da Galileia durante uma tempestade. Jesus, ele acalma a tempestade e ao mesmo tempo revela a sua soberania. Enquanto Jesus dormia tranquilamente sobre uma almofada na popa daquela pequena embarcação, os discípulos lutavam com seus remos e o leme na tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso, eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, nessa mesma hora, se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente o mar se acalmou e o vento cessou. A tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas com a ordem dada por Jesus. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos discípulos por que eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Perplexos, atemorizados, aterrorizados e maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O milagre em que Jesus acalmou a tempestade revela 2 preciosas verdades sobre a pessoa de Cristo. A primeira, o episódio em que Jesus acalma a tempestade nos fala sobre a sua completa humanidade. Jesus é plenamente homem. Algumas pessoas se perguntam se Jesus realmente estava dormindo na hora da tempestade. Em algumas pregações há até quem se aventura a dizer que Jesus estava apenas testando os seus discípulos. Mas isso não é o que a Bíblia nos diz. O texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo. Era tarde e o seu corpo estava abatido com o cansaço de um dia movimentado. O fato de Jesus estar dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação revela sim a sua humanidade. Ali estava o Cristo plenamente homem, o Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. A fadiga lhe tinha abatido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de acordar o sono profundo em que Jesus estava. Em segundo, Jesus, ao acalmar a tempestade, revela ser genuinamente Deus. Se por um lado a plena humanidade de Cristo foi revelada no fato de ele ter se cansado e dormido no barco, por outro lado, sua plena divindade foi revelada quando ele soberanamente acalmou a tempestade. Podemos até imaginar o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olhou a tempestade ao seu redor e simplesmente disse: "Cala-te, vento, aquieta-te, mar." Ao som da sua voz, a tempestade se tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente.
que homem é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza? Daí vem a pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra a não ser: é o Cristo, o Filho de Deus. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. Não devemos temer a tempestade. O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os discípulos especificamente por terem sentido medo, mas por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Mas quando nós olhamos, aleluia, quando nós olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto, o vento soprando forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e os seus limites estava humildemente repousando na polpa daquela pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. É Ele o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade, até mesmo as forças da natureza, que os olhos humanos parecem indomáveis, são completamente subjugadas pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as escrituras, aquilo que está registrado nos Salmos de número 107. O Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aquele que o clama na angústia, levando ao seu porto desejado. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Jesus nos fez uma promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade, seja qual for a tempestade que nos assolar. Com ele em nosso barco, podemos repetir as mesmas palavras que o rei Davi escreveu: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E se o Senhor está conosco, a minha família, a sua família está protegida por Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, creia tão somente, qualquer que seja a tempestade que a sua família está enfrentando, nesta noite Jesus diz: tempestade, acalma-te, e em nome de Jesus vai vir bonança, vitória e alegria para a sua vida. Quero orar com a sua família. Bendito Deus e eterno Pai, Deus soberano de misericórdia, eu apresento, Senhor, agora esta família que hoje, junto comigo e a minha família, está encerrando este propósito. Minha família protegida pelo Senhor. Proteja o lar, a casa, a família, o marido, a esposa, o pai, os filhos, a mãe junto dos filhos. Toda a família esteja protegida pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a estender a nossa bandeira, colocá-la no mastro e hasteá-la, dizendo que a vitória é nossa pelo poder do nome de Jesus, porque a nossa família está protegida por Deus. E assim te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado a todos.
Que Deus vos abençoe. Fiquei feliz em ter você aqui. Fique na paz do Senhor e tenha uma boa noite. Amém.